Bom, está começando mais um RafaCast. E aí, estão bem? Pois eu estou ótima. E estou super feliz, porque hoje a gente vai estar recebendo o guia artístico. Ele que é apresentador, colunista e jornalista da TV Goiânia. Seja muito bem-vindo, guia. Obrigado, bom pelo convite, parabéns pelo programa. E fico muito feliz que quanto mais cedo e mais precoce os talentos vão surgindo, isso dá mais ênfase para a TV, para os podcasts. É muito bacana isso, eu gosto. E a gente está muito feliz de receber você. Espero que você esteja preparado para as nossas queridas perguntas. Eu solto muita pimenta, mas hoje quem vai receber as pimentas sou eu. Então vamos começar? Vamos lá. Primeiro eu vou começar com a pergunta base. A pergunta inicial de tudo. Como você foi parar na TV? Pandemia, acredita? A pandemia me fez parar na TV. Eu vinha de uma carreira de produção artística. Sim. Durante mais ou menos 15 anos, produzindo, viajando com artistas. Então passou ali pelas minhas mãos Simone Simara, Vitor e Léo, Bruno Barreto, Thiago Bravas, Henrique Gabriel. Eu não sabia que a gente tinha uma pessoa tão famosa. Pois é, olha que legal. E além de vários Big Brothers, e enfim. Aí na pandemia, os artistas pararam de viajar. Parou tudo, na verdade, né? Mas a televisão era o único meio de comunicação, de transferência de dados e de informação. E o que a gente estava ali, meio refém da televisão, a televisão da gente, é a única coisa que a gente conseguia ter entretenimento para não enlouquecer. E o que acontece? Vários podcasts foram criados durante essa etapa, né? Maligna que teve na sociedade humana. E eu fui convidado por uma produtora de Goiânia a fazer um podcast para o público sertanejo, já que eu tinha uma bagagem de produção sertaneja, né? Então eu ia inverter só os papéis, né? De ser produtor, eu ia ser produzido, né? Alguém ia me produzir. E deu super certo. E nesse meio desse caminho, uma rádio me convidou, então o que era só no podcast também foi para a rádio. Sim. E aí amadureceu-se esse processo na ponta da língua. Ele foi para a Band, né? Para a Band mesmo, com 10 minutos. 10 minutinhos só, tinha 10 minutos, né? As pessoas confiadas para ver se dá certo. E hoje ele é de segunda a sexta, 10 minutos em um dia da semana só, no sábado. E hoje ele é de segunda a sexta, 1h30 ao vivo, para todo o estado de Goiás, né? Através da TV Goiânia. E no final eu conto, porque ele também agora vai passar por uma barreira nacional bem bacana. Mas eu quero saber, por que você foi escolher justo um programa de fofoca? Eu acho que a fofoca é quem me escolheu. Já vem muito pelo nome, porque o que acontece? Na verdade eu não faço fofoca, as pessoas que entendem como fofoca. Eu dou notícia dos mundos das celebridades. Não tem o do jornalista que fala da política, ou da violência, enfim. Eu sou do mundo das celebridades, né? Eu acho que fofoca é quando você inventa a história. Eu acho que a fofoca é isso. Agora, se você estava num lugar e eu noticiei, ali é uma notícia. Só que em vez de estar um político ou estar um bandido, está uma celebridade. Entendeu? Porque se você for noticiar as coisas dos bandidos, então é fofoca criminal. E não é notícia, né? Eu acho que fofoca é pejorativo porque já vem da cultura brasileira falar mal da vida dos outros, né? Então aí criou esse rótulo fofoca. Mas o que eu faço, eu tenho muito cuidado disso, eu não gosto de... Vamos supor, teve um caso agora do Neymar, uma controvérsia, se era verdade. Sabe o que eu fiz? Não falei nada sobre o assunto. Nada. Eu não sei se era ele, se não era ele, então para mim pouco importa. Então eu não estou muito brigando por audiência, por like. Eu estou brigando pelo meu espaço e que as pessoas façam questão de estar lá, sinta-se à vontade às vezes para falar o que nunca falaram em outros lugares. Então a gente só faz isso quando a gente tem certeza e credibilidade, a gente está sentando e que microfone nós estamos falando. E qual foi a polêmica, a informação, né, como você próprio diz, mais impressionante que você já cobriu?
Olha, eu tive agora recentemente, e vou falar para você recentemente, há 48 horas atrás, em Juazeiro da Bahia, Muito recentemente. Fazendo uma reportagem sobre o Daniel Alves, jogador de futebol, que teve os seus direitos cassados. Por quê? Porque estava preso na Espanha, lá pela Justiça da Catalunha, diante de um crime que, teoricamente, parecia ser irreal, mas a justiça até então estava dizendo que aconteceu, mas uma reviravolta do caso, hoje, agora finalzinho desse mês, foi anunciado a anulação, ou seja, que o jogador de futebol era inocente. E no meio desse trâmite eu estava na cidade dele, conversei com o irmão dele, ele estava muito confiante na segunda instância, e eu fui fazer uma notícia, uma matéria sobre a estátua dele. Sim. A cidade dele fez uma estátua linda há 4, 5 anos atrás em homenagem aos feitos do Filho da Terra no futebol. E essa estátua, a pedido do Ministério Público, foi arrancada. E eu estava mostrando isso. Enquanto estava se noticiando isso, estava saindo a sentença de que ele era inocente. Nossa. Né? Então ficou um contraponto. E aí, volta a estátua para o lugar? Né? Que eu tinha o meu ponto de vista, né? Se ele fosse declarado culpado, eu acho que a estátua deveria estar lá, porque ela é uma homenagem aos feitos como futebol, conquistas de um jogador, né? Que não desmerecem em momento nenhum por qualquer coisa que ele faça, porque ele fez ali em campo. Nós não estamos homenageando um filho da terra simplesmente porque ele nasceu e existiu, né? Existe todo um legado a ter sido feito. Que além do mais, imagina você fazer uma estátua para cada uma das pessoas. Muita estátua. Muita estátua. Então ela tem que ter uma relevância no município de origem, né? E Goiânia é muito carente de homenagem aos seus filhos da terra. Na verdade, é muito carente. Cristiano Araújo, Marília Mendonça, né? Agora que o Leandro tem um nome ali no Teatro de Aparecida, mas faltam bustos, faltam homenagens postas, falta muita coisa. Sim. Né? Diante de uma cidade que se diz, se julga, se propaga como capital internacional da música sertaneja, Goiânia não tem nenhum museu de música sertaneja para começar. Se eu visitei alguns museus, tenho certeza que não foi em Goiânia. E o poder público ainda não se mobilizou para como o sertanejo é uma cultura que ultrapassa países, oceanos, e automaticamente levam a cultura desse estado. A gente diz que a gente tem muito orgulho, mas não demonstra que a gente realmente tem esse orgulho. É igual o filho que diz que é meu pai, mas não tem coragem de dar um presentinho, né? E eu queria saber como é que você diferencia uma notícia verdadeira e uma fake news. Checar. Checar tem que checar as informações, porque toda notícia está falando de alguém. Sim. Se esse alguém está morto, alguém responsável por aquele morto está vivo. Então a primeira coisa que a gente faz é checar. Então, assim, no caso do Daniel Alves, eu liguei para o irmão dele, perguntei e tudo sobre a estátua, ele me explicou por que foi arrancado. Falei com a prefeitura da cidade para ouvir a versão da prefeitura. Porque tem sempre dois lados. Dois lados, e um é convincente, o outro nem tanto. Então, a gente que tem o direito à informação, que está pela lei também, mas também tem o direito de propagar a verdade. Então, nada mais justo que você checar as coisas. Então, assim, agora, se eu te ligo, você não quer atender, você não quer se pronunciar, e você dá o direito de eu falar o que eu quero. Verdade. E quais são as suas principais fontes de informações sobre a vida dos artistas? As pimentas. E elas não podem ser reveladas. Mas, graças a Deus, como eu conheço todos os artistas, ou grande parte, eu já ligo para cada um e já pergunto, ou para a esposa deles, ou para o filho, é verdade, aconteceu isso mesmo. Para alguns familiares. Isso, teve um caso aí do próprio Hulk Magrelo, do Eliezer, assim, tudo no mesmo dia, e são pessoas do meu convívio social, eu já liguei para cada um, é verdade, é mentira, é isso, porque eu tenho que fazer meu papel. E meu papel é falar a verdade. Você tem seus contatos. Tem todo mundo, né? A vida, o que abre portas são contatos.
E você já fez uma amizade bem profunda, assim, com algum dos artistas com quem você já falou sobre alguma das suas informações? Falo com todos. E às vezes eles mesmos me passam as notícias. De primeira mão? De primeira mão. Então, assim, o povo me vê muito com a Zilu, que é a mãe da Vanessa Camargo, da Camila Camargo, ex-mulher do Zezé. E quando tem alguma matéria, as pessoas acham que eu não vou comentar. Que é porque é um próximo. Porque, não, eu comento sim. Às vezes ela liga, você falou mal de mim. Eu falei, não, eu falei a verdade. Agora, se você fez é ruim, aí é problema seu. Mas a gente fala a verdade. A gente alerta, porque às vezes a gente chega coisas pra gente que a pessoa nem sabe. Verdade. Os fãs também mandam mensagem. Então, olha, o que tá acontecendo, eles estão falando isso aqui, entendeu? E aí começa a criar as fake news, eu já fui várias fake news, já saíram com o meu nome. Às vezes eu dou risada, mas às vezes eu me assusto. Bom, sempre histórias muito engraçadas. Com certeza. Mas você acha que as redes sociais, né, mudaram a forma como as notícias sobre as celebridades são disseminadas? Lógico, é um território sem lei. Às vezes eu penso que eu estou no deserto de um país, sem polícia, sem nada, onde todo mundo atira e todo mundo bate todo mundo. Entendeu? Eu agora mesmo ali, eu estava no camarim lendo algumas notícias, em 2 sites a notícia aparece de forma diferente, sendo que é o mesmo personagem, o mesmo cenário. Você acredita em quê? Né? Então, assim, eu sou a favor, isso não tem a ver com liberdade de expressa, isso aí tem a ver com a vida, que exista um controle muito grande, principalmente para os digitais. Se eles se auto-intitulam de digital influencer, que influenciam através do digital, eles têm que ser responsabilizados por muita coisa, já que estão influenciando. Verdade. E falando nessas coisas de limite, você acha que existe uma linha que não deve ser cruzada enquanto se trata dessas informações? E como é que você definiria esse limite, essa linha? O limite eu já tenho comigo, com a produção. Na Ponta da Liga é um programa que já passou por 5 emissoras, né? Ele já foi da Gazeta, da TV Cultura, da TV Brasil, da Band, da TV Goiânia, e tá indo para uma que eu não posso falar, mas tem um símbolo vermelho. Então pesquisa. Todos nós sabemos, não se preocupe. Tá bom? Então o que acontece? Eu acho que a notícia, ela só não pode degrinir a imagem completa da pessoa até que mexa com a subsistência dela. Então você vê o Daniel Alves. Ele foi preso 2 anos de um presídio. E aí mexeu com o emocional da família. Você imagina, quando saiu aquela história do Gustavo Lima, o mandado de prisão. Sim. Lembra? A primeira coisa que eu fiz foi falar com ele, com os membros da família dele, mandei mensagem, e eu disse, controle o seu pai na televisão, ele não merece assistir isso. Verdade. Porque abala o emocional de todo mundo, o psicológico, da família. Você imagina você criar um filho a vida inteira, você não tem vontade do seu coração, você ligar a televisão e tá, fulano vai ser preso por associação a isso, por ter criminalmente. Então, assim, nós estamos falando de um idoso, né? Sim. E não só da família, dele próprio e dos fãs ainda. Isso, então assim, eu acho que a linha é isso. Será o que eu vou falar vai prejudicar? Então eu dou uma notícia agora da Maraísa, que ela comprou um apartamento. Mas eu não acho legal comprar um apartamento, chamar a imprensa, ou a imprensa ia adivinhar o apartamento. Não, né? Lógico, foi chamado para aparecer, não é? Mas também... Mas tem necessidade de você usar a mídia que é para ser sobre a sua cultura, para ir lá mostrar se assinar um imóvel. Aí depois, quando você acaba os seus namoros, você manda umas notas à imprensa flopada, dizendo que a artista não fala sobre vida pessoal. Me poupe, né? Eu também acho assim meio ruim, assim, artistas que se expõem demais à vida pessoal. Tipo assim, no caso da Virgínia, né, que ela expõe muitos vídeos. Tipo assim, eu acho que por enquanto não vai ter tanto problema, mas futuramente eles já vão estar muito envolvidos na internet. Talvez eles não tenham mais a privacidade que eles teriam
se não tivessem envolvidos tanto assim, já desde pequenos. A Virgínia é um caso à parte a ser estudado, né, pela NASA. Pela NASA por quê? Pelo crescimento meteórico da carreira, né? Porque a Virgínia, ela não tem emprego, né? Ela não faz nada. Ela transformou o meio de vida dela, o cotidiano, Isso. à frente da tela de um celular. Só. A Virgínia está super certa, é o meio de vida. Agora, quem consome material da Divina, da Virgínia, é que vai decidir se aquilo ali vai estar na sua timeline ou não. A Virgínia só existe porque há pessoas que acreditam no que ela posta, gostam do que ela transfere, se identificam com a rotina dela. Senão, ela seria uma boa esposa, com uma boa mãe, seja com o Zé Felipe ou com outra pessoa, mas porém, quando a gente fala em ganho e capitalização, existe um que mostra, mas existe do outro lado alguém que absorve. E isso é o poder do fã, é o poder das pessoas que colocam os artistas nos status que eles querem. E os artistas vão lá e pisam. Acho que também a vida pessoal em si também não é considerada muito como um conteúdo, porque mostrar a vida pessoal é uma coisa, fazer um conteúdo, criar, pensar é outra coisa. Eu ouvi um diferente. comentário dos maiores produtores do país hoje, que ele falou bem assim: antes da internet, o público gostava mais de música. Depois da internet, o público gosta de saber da vida de quem faz as músicas. De cada detalhe, onde é que ele tá, tudo. Entendeu? Então, existe o seu lado positivo e o seu lado negativo. E quais são as tendências, né, que você vê emergindo, né, no mundo dos famosos sobre a celebridade, né, nos próximos anos? Olha, eu acho que a gente está voltando um pouco no antigamente. Regredindo um pouco. Regredindo, isso mesmo. A gente já foi muito, a gente já saiu da casinha, a gente já passou do limite, e eu vejo que a internet está voltando, né? Alguns, inclusive, componentes de interação saíram do ar, como o Snapchat, os aplicativos de relacionamento foram perdendo suas forças. Então, a gente está começando a entender que a comunicação corporal ainda é muito importante. Sim. E as notícias do mundo das celebridades também. Que um programa tem que ser feito de bate-papo, de entrevista, né? Porque hoje as pessoas estão sentando numa cadeira como a sua, botam uma bola na tela de fundo e vão replicando às vezes o que eu falo, o que o Léo Dias fala, o que a Fabiola fala, e vira um programa. Esquece de pesquisar, de interter, de seguir o humano, de se dar o trabalho de conceder uma entrevista, de procurar uma boa entrevista. Então acho que o corporal, que passou uma coisa cafona, ele está voltando à moda de novo. E os grandes programas estão colocando verdadeiros talentos de volta aos seus devidos lugares. Os digitais estão voltando para trás do celular. Sim. E está tudo certo. Está regredindo com sucesso. Com sucesso. E que conselho você daria para alguém que deseja seguir a carreira de um apresentador de notícias de famosos? Primeiro, você não pode dormir. Que eu não durmo, eu cochilo, eu descanso as pálpebras, porque enquanto você está dormindo, o artista está aprontando. Sim. E eles começam a fazer essas loucuras geralmente de madrugada. Ou quando estão meio quentes com as bebidas, outros saem de um show acalorado, aí falam, discutem, aí eles postam, aí de manhã quando eles vê a bagaceira, recolhe. Então existe jornalistas, existe meio de comunicação que não dormem no mundo do entretenimento e ficam stalkeando todos os Instagrams em tempo real para ver se existe uma brecha. Porque às vezes a notícia não está na cara da notícia, está por trás da notícia. Então assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui participar de uma coletiva da Maiara Maraíza o ano passado. Sim. Enquanto estava todo mundo ali focado nelas, o ex da Maraíza entrou por trás da entrevista e sentou na última cadeira sem ser notada, mas eu notei. Então a notícia que era ali não era mais lá. Era o que é que o ex foi fazer na coletiva de imprensa. Né? Aí os fãs já saíram do contexto dali da informação que era o lançamento de um DVD para essa pergunta: o que é que o ex quer na
imprensa. Então, será que não é mais ex? Então, assim, você tem que ser igual o Farol de Salvador, lá da Barra, rodando assim o tempo inteiro. Tá com olhos em todos os cantos. Sempre. Tudo pode virar notícia. Olhos e ouvidos. Tudo pode virar notícia. E você acredita que o seu programa tenha um tipo de impacto na vida dos artistas com quem, né, você comunica essas informações? Lógico. Eu levei uma bronca esses dias de um. Eu estive em Salvador. Em Salvador não, eu recebi o Vitor e Léo aqui em Goiânia. Na primeira vez que eles vieram após a volta da dupla, né? E o Vitor falou no camarim: pô, fiquei sabendo que você andou falando mal de mim no programa. Falei, não, eu falei a verdade. Porque eu comentei que ele não segue ninguém nas redes sociais. Sim. Entendeu? Ele é seguido, mas ele não segue ninguém. E eu levantei essa questão. E ele falou, pô, eu falei, então quer dizer que tá fazendo algum efeito, né? Mas de vez em quando eu já recebi, que eu tenho um Telepimenta, que é o nosso canal direto com o programa Mundo das Celebridades, onde eu converso com as pessoas e interajo em tempo real. Sim. Mas eu já me peguei de artistas estarem participando, entendeu? Como esses dias foi o César e Paulinho. Eles mandam mensagem, aqui é o Paulinho, do César e Paulinho, estou assistindo o seu programa, entendeu? Então, mostra que ele é conceito. E o programa da Ponta da Língua hoje é o maior, quando a gente fala entretenimento, de todo o estado de Goiás, em tempo, em dias de exibição, né? No meu horário, eu tô ali com o jornal, né, da TV Globo, que tem um público específico para o jornal. Tem o Balanço Geral, que é animado, mas não deixa de ser um jornal. O SBT também está com o jornal. Então, não estou brigando com o jornal. Uhum. Eu quero é a dona de casa, é a mulher, é a menina da faculdade, é os formadores de opinião dos homes, é os que decidem no final da conta. E ali fiquei muito feliz que a gente interage. Eu vou no posto de gasolina, eu abro o carro, eles têm uma folga para me perguntar, eles falam, ô Pimenta, eu vou na feira. Eles ficaram tão felizes esses dias, a mulher falou bem assim, nossa, eu fiquei tão feliz em ver você assistindo um circo em Aparecida, como se Aparecida não fosse um lugar bom para ter circo, ou se o circo estivesse lá não seria tão bom, né? Mas eu vou porque tudo que é cultura de verdade eu tô sempre apoiando. Isso que eu ia te perguntar agora. O que você acha que faz, né, o Ponta da Língua, nosso programa, se tornar tão único, assim, se tornar tão chamativo? E que a gente conseguiu abrir um guarda-chuva em cima do que as pessoas gostam. Segunda-feira, fofoca é todos os dias. Sim. Certo? Notícias são todos os dias. Mas segunda-feira eu tenho um quadro, Fala aí Doutor, onde eu recebo alguém da saúde. Mental, física, harmonização, dentista, né? Sim. E tem o horóscopo. Então o horóscopo ele vem da rádio, né? Ele vem da rádio, o horóscopo. E as pessoas gostam, se divertem com o horóscopo, né? Então ali eu falo a cor da semana, os números que a pessoa quiser jogar, né? E o signo. Ah, que legal! Depois eu vou acompanhar isso aí. Mas que tal agora a gente ir para um breve intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais conversa. Então, tá bom. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.